O que são os conflitos interpessoais? São situações na qual duas pessoas ou mais têm divergência nas suas opiniões em algum ponto comum. E dependendo das reações entre esses envolvidos, pode surgir contendas de vários níveis e ofensas que podem causar até esfriamento ou até rompimento no relacionamento. E isso acontece quase o tempo todo entre as pessoas, né? Não é verdade? E acontece principalmente na família, entre marido e mulher, pais e filhos, e nós temos tantas divergências e tantos conflitos, e nós temos que aprender a lidar com esses conflitos. Mas qual é a origem desses conflitos? De onde vêm esses conflitos? Então, o apóstolo Tiago, ele fala que ele faz até uma pergunta aqui no capítulo 1, versículo 1, de onde vêm as lutas e brigas entre vocês? Ele está falando com o povo de Deus e faz a pergunta, olha, vocês têm brigado muito, vocês têm tido muitos conflitos. De onde vêm esses conflitos? De onde? Tem uma origem. E a origem está em algum lugar, nós precisamos saber. Será que é a minha esposa que é o problema? Meu pai que é o problema? Minha mãe que é o problema? Quem é que é o problema, afinal de contas, né, irmãos? A gente sempre até culpa o outro, né? Ah, meu marido é um problema sério, viu, pastor? Ah, puxa vida, meu casamento não está bom por causa do meu... Aí começa a culpar um ao outro. Então, mas Tiago, ele dá aqui uma resposta surpreendente, dizendo que essas brigas, essas lutas, vêm dos maus desejos que estão sempre dentro de vocês, né? O vocês aqui somos nós. E vocês querem muitas coisas, mas como não conseguem consegui-las, brigam e lutam, né? Então, é uma disputa constante de quem está certo, quem está errado. Há uma briga constante, uma luta constante, né? Quem tem razão, uma luta constante. Ah, eu quero isso, outra pessoa quer outra coisa. Não, mas do seu jeito não vai. Então, ele fala assim, na verdade, essas lutas que são exteriores, que são interpessoais, que são entre pessoas, elas começam dentro de vocês. A origem está dentro de vocês, dos maus desejos que estão dentro de vocês. Em outras palavras, está dizendo que dentro de nós há maus desejos, e esses desejos, na verdade, são os que geram esses conflitos. E ele tem, aqui no versículo 6 diz, as escrituras dizem, né, citando a palavra, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso para os humildes. Amém? Então, Deus é bondoso para os humildes. Então, por que ele coloca a questão do orgulho aqui, né? Interessante. A causa principal dos conflitos interpessoais. De onde vem a contenda? A contenda vem da soberba, por incrível que pareça, né? Se você chamar uma pessoa de soberba, ela vai ficar ofendida. Chamar uma pessoa orgulhosa de orgulhosa, ela vai ficar ofendida, porque a gente não gosta de admitir isso, apesar de todos nós sabemos que temos soberba e orgulho, mas é algo que, de uma certa maneira, fere, né, o nosso brio, né, mexe com a nossa, né, enfim, com a nossa até dignidade, né, com a nossa imagem. Todos nós sabemos que não somos humildes, mas talvez seria até exagero que falasse, você é tão humilde, você sabe que não é verdade, né? A não ser que ele está dizendo humilde com pobreza, mas humildade de espírito. Mas todos nós temos soberba. E da soberba provém a contenda. Então, toda contenda provém do quê? Da soberba. E como nós todos somos soberbos, nós vamos naturalmente gerar contendas, né? Vamos gerar conflitos, gerar crises de relacionamento. E aí, então, aqui em Eclesiastes 7 fala, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos, dos insensatos, tá? Então, no fundo, nós somos, quando a gente permite a ira, nós somos tolos. Na verdade, essa palavra tolo não fica ofendido, né? Porque você fala, não, eu não sou tolo, não, que isso, eu não sou insensato. Na verdade, aqui está falando de tolice espiritual. Quando Paulo fala sobre isso, ele diz que há várias estaturas espirituais. E você só vai poder ter essa sabedoria, quer dizer, você só pode ultrapassar esse nível de tolice espiritual, de estultícia, né, quando você cresce. Em Provérbios fala assim, a estultícia, quer dizer, a loucura ou a tolice, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afugentará dela. No sentido espiritual, né? Isso lógico, se aplica também à criança, na formação da criança,
mas no sentido espiritual, quer dizer que nós todos nascemos bebezinho em Cristo. Nós precisamos da vara da disciplina de Deus para que nós tornemos sábios. Enquanto nós somos crianças em Cristo, podemos aqui, como diz um livro o Eclesiastes, chama a gente faz tolices. Em 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo termina, depois daquela poesia linda do amor, ele termina dizendo assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, agia como menino. Em outras palavras, fazia meninice. Em outras palavras, fazia tolices, né? Mas eu cresci, eu fiquei adulto, e agora eu penso como adulto, falo como adulto, eu ajo como adulto. Então é necessário que nós cresçamos, porque se você não crescer, você não vai conseguir superar esses conflitos interpessoais, esse conflito com pessoas, né? São conflitos familiares, são conflitos no trabalho, são conflitos no ministério, na igreja, são conflitos com os vizinhos, são conflitos de todas as ordens. Quando fala interpessoais, quer dizer, entre pessoas, tá? Então não se restringe à família, ou não se restringe à igreja ou ao trabalho. É bem abrangente. Todas as nossas relações com outras pessoas nós chamamos de relações interpessoais, tá bom? Então, mas a ofensa, quer dizer, a inimizade entre os homens é fruto do pecado lá no Éden. Por isso já faz parte da natureza humana. Tanto que, logo que o homem pecou, ele já começou a culpar a Eva, né? Que ele tinha pecado por causa dela. A Eva culpou a serpente. Daí a pessoa já começar a ficar na sua, assim, como se fosse um instinto de preservação, mas baseado na soberba. Não quer admitir o erro. Dificilmente no conflito alguém admite o erro. O conflito existe até porque uma parte está certa, outra parte está errada, e a parte errada não admite que está errada. Às vezes as duas estão erradas, aí fica mais complicado ainda. E às vezes duas estão certas, mas elas são divergentes, porque às vezes há opiniões que são certas, porém são diferentes, e elas não conseguem ser humildes para uma, então, abrir mão, mesmo sabendo que está certo, né? Então, a ofensa, a inimizade entre os homens faz parte da natureza humana. Tanto que nós vamos ver que logo em seguida, né, aparece, né, no livro de Gênesis, no capítulo 3, é aquela do homem, no capítulo 4 aparece o primeiro homicídio, né, porque Caim ficou muito ofendido, muito triste, muito magoado, muito irado contra o seu irmão e cometeu o primeiro homicídio. Olha que absurdo, né? Então, ele não soube resolver aquilo. E Deus falou com Caim: olha, Caim, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se você não fizer, olha, cuidado. O pecado já está pertinho de você aí. O pecado está sempre perto de você. Se você reagir errado, é lógico que você vai acabar pecando. Por isso que o apóstolo Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, a ira vem aqui dentro de você. Sobe, sabe quando o sangue sobe na cabeça, quando ferve, quando você fica assim, aí você tem que respirar fundo e lembrar que você é uma nova criatura, que você agora está em Cristo, que você agora é manso que nem Jesus, que você tem que perdoar que nem Jesus. Então, irai-vos e não pequeis. Então, a ira é inevitável. Mas a reação que você dá, a ira que vai ser o pecado. Você pode reagir xingando, ofendendo, maltratando, ou você pode reagir perdoando, tá? É por esse caminho que nós vamos transitar, então, na matéria de hoje, ok? Bom, e Paulo diz, então, que realmente ele está com um problema sério. Eu sei que nada de bom habita em mim, tá dizendo? E da natureza humana, né? Na minha carne, natureza humana, porque tenho o desejo de fazer o bem, né, o que é bom, mas não consigo realizá-lo, né, pois não faço, né, o que eu quero, mas, né, o mal que eu não quero, isso eu faço, tá? Então, no meu íntimo, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, aqui no meu corpo, aqui na minha carne, uma outra lei guerreando contra a minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado. Aí ele exclama desesperado, né? Que miserável homem que eu sou! Quem me livrará desse corpo sujeito à morte? Quer dizer, que já está nessa natureza humana impregnada de inimizade, e ofensas, e mágoas, e ofendendo, e sendo ofendido. Mas ele diz, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele fala isso? Porque ele diz que Jesus veio para
resolver esse problema. Se a natureza humana nossa é contenciosa, né? Ela gosta de brigar, ela gosta de criar contendas, ela fica magoada. A natureza de Jesus, que nós recebemos no novo nascimento, ela é mansa e humilde. Amém? Então, diga amém para você aí, que hoje é nova criatura, tá? Então, existe uma única solução para os conflitos interpessoais. Só uma solução, viu? Tá? Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. A pessoa irada não tem descanso. Aqui não está falando de descanso físico, está falando de descanso na alma. Ela não consegue descansar na alma. A sua alma está sempre pesada, ele está sempre estressado, ele está sempre, sabe, ansioso, ele quer resolver, mas não consegue. Aí Jesus falou: então vocês tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão esse descanso para suas almas. Quando você é humilde, você está tranquilo mesmo quando as pessoas estão te ofendendo. Amém? Tá? Como diz aqui, a Priscila está dizendo aqui no comentário, né? O sangue ferve sempre, tem que me lembrar que sou uma nova criatura. Amém? Cuidado, tá? E todo dia você tem que levar a velha criatura para a cruz, né? Esse dia eu li até uma frase interessante, atribuída à escola Martinho Lutero, né? Que ele falou assim: eu pensei que o meu velho homem tinha morrido afogado no batismo das águas, mas o miserável sabia nadar, né? E escapou, então precisamos matá-lo todo dia. Então, é só uma ilustração que ele faz. Lógico que não é no batismo que mata o velho homem, mas ele só fez uma ilustração, né? Pensei que ele tinha morrido no batismo, mas o miserável sabe nadar, o safado sabe nadar, e ele acabou escapando, né? E agora ele me atormenta todo dia, tem que levar ele para a cruz todo dia. Bom, aí Jesus fala: como você faz isso? Aprenda comigo, né? Não é aprender sobre Jesus, é aprender de Jesus. Aprender sobre alguém é uma coisa, aprender de alguém, quer dizer, você, então, ele passa a ser seu professor, ele passa a ser o exemplo, ele passa a ser o seu mestre, né? Então, a vida de Jesus, o seu estilo de vida, as suas reações, deve, então, nos ensinar. O que nós aprendemos com as ações de Jesus? Quando você lê os evangelhos, você tem que ler para aprender como você deve ser, porque agora você tem a natureza de Deus. Jesus habita dentro de você. Então, ele espera que você seja manso e humilde como ele foi. Amém? Mas você não vai conseguir isso por sua própria conta. Porque Paulo fala assim: eu sou um miserável. Na minha carne, minha natureza humana é miserável mesmo. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará? Então... vem aí a resposta: graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensina a ser manso e humilde. Eu vou dizer uma coisa para você: olha, chega mais perto para você ouvir isso aqui. Desculpa aí, mas ninguém nasce manso e humilde, tá? Ninguém nasce manso. Tem que tirar a chupetinha de uma criança, ela começa a gritar. Tem que tirar a balinha dela, ela vai chutar, vai espernear. Ela não é mansa, não. Ela não é humilde também. A criança tem uma simplicidade e humildade até um certo ponto pela sua inocência. Mas você já percebe nas reações dela, né, que a índole dela, né, algumas têm as índoles mais tranquilas, mais calmas, mas a tendência sempre é autodefesa, né? E você então não consegue tirar o pirulito da criança, porque ela não é mansa, tá? E depois vai crescendo, ficando pior ainda, não melhora, não. É ficando mais soberbo, mais arrogante, mais contencioso, mais briguento, mais problemático, né? E você está sempre aí, você diz: não tenho sangue de barata, não. Bom, agora você não tem, lógico que você não tem sangue de barata, agora você tem o sangue de Jesus, amém? E glória a Deus. E você pode dizer assim: eu não levo desaforo para casa. Você já viu esse ditado? Eu não levo desaforo para casa, eu já perdoo na hora, amém? Não precisa nem chegar em casa, já perdoo na hora para não ter levado desaforo para casa, já perdoo e já abençoo, e se alguém der um tapa na sua face direita, você tem que dar à esquerda. Que proposta, né, que Jesus faz, né, para você, né? E se alguém quiser te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2.
É fácil isso? Não, humanamente não. Aí, se alguém fala mal de você, fala bem dele, né? Jesus falou: bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Olha, por quê? Porque há conflitos interpessoais o tempo todo. Só Jesus na causa. Agora, depende de você também querer. Né? Se você não quiser, Jesus falou assim: aprendei de mim. Se você não quiser aprender de Jesus, se o seu modelo não é Jesus, né, você não vai aprender. O problema é que nossos modelos nem sempre, o nosso modelo nem sempre é Jesus. Nossos modelos são as pessoas. Né? Os nossos modelos, meu pai era assim, meu avô era assim. Por que você é agressivo com seu filho? Eu também apanhava bastante. Né? A gente resolve hoje, a gente vê muitos pais que não conseguem falar de uma maneira branda com os filhos, não conseguem ser vamos dizer assim, não consegue ser dóceis com seus filhos. O histórico dele foi também de pancadaria, ele foi espancado, o pai dele era grosseiro, a mãe dele, então ele acaba fazendo uma projeção nos filhos. Né? Mas você é nova criatura, o seu modelo não é seu pai que bateu em você, ou sua mãe que te agrediu, ou isso, aquilo, a sua professora lá, o seu amiguinho que abusava de você. Não, o seu modelo é a pessoa de Jesus. Então você tem que aprender de Jesus, amém? Então, glória a Deus. Vocês estão presentes aí, estão vendo que o negócio é sério, tá? Se você não aprender de Jesus, que é manso e humilde, você vai continuar soberbo. E a pessoa é a soberba, como eu disse, ela gera contendas. E se você gera contenda, está gerando conflitos interpessoais e muitas vezes até sem solução. É ficando difícil, né? Porque você precisa conviver com pessoas, não tem como você se isolar do mundo. Então, você tem que conviver. E para você conviver bem, tem que aprender as relações interpessoais. Por exemplo, quando nós falamos que a história bíblica é repleta de conflitos, né? Nós estávamos falando de Caim e Abel, né? Puxa vida, olha, lá, Caim ficou irado com Abel e ele não soube resolver. Acabou matando Abel. Mas para frente você começa a ver a história de Abraão, o sobrinho dele, mas no fim um dia teve que separar os dois. Olha, eles era ali, como dizia assim, era unha e carne, mas num dia não teve jeito, começaram a brigar os pastores de Abraão com os pastores de Ló. Depois você vê na própria história de Abraão, a Agar engravidou de Abraão, até porque ela era uma escrava e ela tinha que servir o Abraão assim, para poder gerar um filho para Sara, mas depois Sara, quando estava grávida, a Agar começou zombar da Sarai, que ainda nem chamava Sara ainda, e ela expulsou a serva dela, mandou para o deserto, olha, coitada. Mas aí a mulher grávida sozinha vai para o deserto, mas o Senhor falou com ela: Agar, volta, se humilha, que vai dar tudo certo, né? Mas depois que nasceu o Ismael, e depois que passaram um tempo, quando já depois nasceu Isaac também, quando o Isaac foi desmamado, houve uma festa, e o Ismael começou a zombar do Isaac, e acho que, sei lá, ele estava aplicando lá algum bullying, alguma coisa, e a Sara ficou tão brava que falou para o Abraão: agora não tem jeito, tem que mandar Agar e Ismael embora. Olha, conflitos familiares. Sara, mulher de Abraão, Abraão, pai da fé. Olha, e houve conflito. Depois Esaú estava lá com aquela fome toda, vendeu a primogenitura. Aí o Jacó, depois, astutamente recebe a bênção de Esaú e provoca a ira dele. E o Esaú jurou ele de morte. Falou: olha, quando o papai morrer, você vai ver, eu vou te matar. Não vou te matar agora, porque o papai está vivo, não quero dar muita tristeza para ele. Aí, olha, o irmão Esaú. Aí você sabe a história que depois Jacó fugiu, né, ficou muitos anos fora, e quando voltou, o Esaú o perdoou, porque Jacó teve um encontro com Deus maravilhoso, lá o Peniel, né, onde Deus se encontrou com ele, lutou com aquele anjo, recebeu a bênção de Deus, e Deus trabalhou no coração do Esaú para perdoar o Jacó, e no fim, felizmente, né, deu certo. Mas aquela ira de Esaú provocou o afastamento de Jacó da sua casa e teve que fugir. Ele ficou muitos anos longe. Quando ele voltou, sua mãe já tinha falecido. Então, a Rebeca não viu seu filho nunca mais depois que ele partiu. Olha que tristeza. Tudo porque por causa de conflitos familiares. Amém? Então, nós temos que aprender a conhecer a palavra de Deus profundamente, se alimentar da palavra, tá? Para que haja mudança.
é através da palavra. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, nós temos vários exemplos bíblicos, né? Vários exemplos bíblicos. Eu vou até tentar abrir aqui uma página que eu tenho aqui no meu iPad, que está falando outros exemplos para a gente poder acompanhar melhor aqui a aula. Se você fala assim, será que esse problema de hoje? Não, gente, sempre, olha, se começou lá com Caim e Abel e não parou, viu, gente? Não parou mesmo. Infelizmente, os conflitos continuaram e parece que foi piorando, tá? Foi só piorando. Tá? Eu tenho aqui, deixa eu ver, alguns conflitos citados na Bíblia. Eu queria até passar para vocês aqui. Não tá escrito aí, mas só para você ter uma ideia. Eu estava falando aqui de Sarai, né? E depois de Esaú, depois nós tivemos vários outros, que eu estava pesquisando hoje, né? Vários conflitos que aconteceram. Por exemplo, o Jacó depois teve 12 filhos, mas desses 12, 10 se revoltaram com José e venderam José como escravo. Olha que conflito de família. Ainda fala para o pai que o José estava morto. José foi vendido como escravo. Primeiro tentaram matar, depois jogaram num poço. Conflitos de família. Aí José foi vendido para o Egito como escravo. É que Deus abençoa, lógico. O José depois tornou até governador do Egito. Mas tudo começou com conflito. Mas na frente você vê conflitos na vida de Moisés. Teve até um tempo lá que o Arão e a Miriam começaram a reclamar dele, murmurar dele, porque o Moisés provavelmente tinha ficado viúvo e casou com uma mulher que eles não gostaram, porque a mulher era cuxita, era de Cuxi, provavelmente ela era escurinha da pele, né? Provavelmente. Então, não sei, não gostaram dela. E coisa de família. Começaram a murmurar e Deus não gostou daquele negócio, não. Sabe o que Deus fez? Deus puniu, né, a Miriam, porque ela falou que era a irmã mais velha e ela que mandava, mas ele falou, não, aqui não tem hierarquia familiar, quem manda aqui é o profeta, e o profeta aqui é Moisés. Vocês são profetas, mas Moisés fala comigo face a face. Vocês não podem falar isso do Moisés. E aí Miriam ficou leprosa, tá? Por um tempo, e pela oração de Moisés é que ela foi restaurada, né? Há outros conflitos também na Bíblia que a gente pode ver. Eu estava até vendo a história de Gideão, por exemplo. Gideão, ele foi um herói, né? Um juiz que libertou o povo lá dos midianitas, lembra daquela batalha? Era 300 inicialmente contra a multidão de 120 mil, e depois outros se juntaram. Eu sei que eles ganharam a batalha, né? E ele se tornou um juiz, quiseram até fazê-lo rei, mas ele não quis. Ele acabou, depois de falecendo, ele teve várias mulheres, que naquele tempo a poligamia era normal, e ele chegou a ter 40 filhos. Mas depois, fora esses 40, ele tinha uma amante, né, chamava concubina, que era em outra cidade. E dessa concubina nasceu um moço chamado Abimeleque. Só que os 40 não gostavam do Abimeleque, porque ele ele era um bastardo. E o Gideão não deu legitimidade para ele. E depois de Gideão morreu, aconteceu uma confusão muito grande. Sabe o que aconteceu? Esse rapaz Abimeleque estava tão revoltado que ele chamou esses 40 irmãos, juntou uns homens lá e matou os 40 irmãos. Olha só, falando em conflito familiar, você pensa, a sua família perto desse probleminha, até desse problema do Abimeleque, até os probleminhas seus são pequenos, né? Porque um irmão matar 40 irmãos é pior que o Caim matou só um, né? Ele matou 40. E, na verdade, foi 39, porque um conseguiu escapar, que foi o Jotão. O Jotão conseguiu escapar, que era o Pi, e depois tem toda uma história que segue. Aí, se você quiser, está em Juízes, capítulo 9. Mas aí você vê, por exemplo, em relações interpessoais, os próprios irmãos de Davi desprezando Davi. Você não pode lutar com Golias, não, você não é de nada, você tal. Você vê outros conflitos interpessoais na Bíblia, muitos outros conflitos. Depois que Davi se torna um herói nacional, inicialmente o Saul gostou dele, porque esse cara aqui é muito bom, mas quando viu que ele estava ficando muito famoso, começou a inverter, ficou com ciúmes que ia matar o Davi. Tentou matar o Davi várias vezes. O Davi teve fugido do Saul. Depois, lá na vida, mais na frente, o próprio Davi teve vários problemas familiares. Teve o irmão dele, por exemplo, o Amnon, ele abusou da própria irmã, foi um incesto, né? Apesar que era filho só, ele era irmão só por parte de pai, mas era irmã, e ele abusou dela, né?
e violentou a irmã e depois expulsou de casa. E essa irmã, Tamar, chorou muito. Só que Davi não resolveu esse conflito familiar adequadamente, porque o Absalão, que era irmão dela, tomou as dores. Falou para ela, fica calma que eu resolvi isso aí. Absalão, passado um tempo, sabe o que ele fez? Fez uma festa, chamou os irmãos dele e lá nessa festa matou Aminon. E aí ele fugiu para casa lá, porque o avô dele era estrangeiro, ele fugiu para Jesur, onde lá ele ficou um tempo. Tá? Olha, problemas familiares. Primeiro teve um abuso sexual, um incesto, e Davi não resolveu direito, aí teve uma confusão, Absalão matou Davi, matou Amnon, aí Davi ficou irado, expulsou Absalão foi embora, e não podia mais voltar, porque Davi foi muito rígido com Absalão, mas não tinha sido com Aminon. Quer dizer, esse problema é muito sério em casa, quando os pais têm dois pesos na medida. Às vezes um filho ele pune muito, o outro ele dá mais moleza. Não pode, tem que ser justo. Você não pode fazer como Davi fez. Davi acabou, de uma certa maneira, protegendo Aminon e foi muito rigoroso com Absalão. Né? O Aminon fez tudo aquilo e Davi só reclamou, não achou legal, ficou meio triste, mas não teve uma punição exemplar. Né? O Absalão ficou revoltado, matou o irmão, e aí o pai ficou revoltado com o Absalão e não deixava mais ele voltar para Jerusalém. Ele ficou exilado. Né? Até que ele conseguiu depois convencer e voltou. Foi aí que ele depois armou uma revolta contra o próprio pai, porque ele está virado contra o pai. Ele fingiu que queria voltar por saudade, mas na verdade ele estava muito irado e ele voltou para tentar tomar o lugar do pai à força. Olha só, uma conspiração de Absalão. Davi teve até que fugir de Jerusalém, mas depois o Joabe o matou, né? O Joabe é o general de Davi, acabou matando Absalão mesmo contra a ordem do rei. Aí o rei começou a chorar amargamente, igual Absalão. Depois de chorar é tarde, né, irmãos? Depois que seu filho já se perdeu nas drogas, depois que já está no mundão, tem o tempo certo de tratar, de corrigir. Tem hora que não adianta chorar. De repente, seu filho já pegou um caminho complicado. Né? E mais para frente, quando Davi já estava muito velho, ele precisava passar o trono para alguém, ele pensava, lógico, que ia passar para ele tinha certeza que o substituto dele seria o Salomão. Só que o Adonias não achou a ideia interessante e se autoproclamou rei. Ele foi lá, juntou uns amigos e tal, fez uma festa, falou, não, eu que vou ser o rei, meu pai está lá na cama, o velho está meio gagá, ele não está mais sabendo o que fazer, então eu vou ser o rei. E com isso, o Adonias se autoproclamou rei, mas ainda Davi estava lúcido, aí ele soube disso, chamou o Salomão e coroou o rei. E aí o Adonias ficou muito envergonhado, ficou até com medo do Salomão. Só falou, não, fica tranquilo, não vou matar você, não. A não ser que você faça alguma bobagem aí. Deu umas ordens para ele, aconteceu e acabou mais para frente também o Salomão mandando executar o próprio Adonias, porque ele tinha sido abusivo em umas situações ali que você pode ler depois aqui em 1 Reis, capítulo 2, tá bom? Fica aí, lição de casa, Reis, capítulo 2, tá? Mas a gente percebe que no Velho Testamento você vai encontrar muitos conflitos. Aí no Novo Testamento, olha, os próprios discípulos de Jesus haviam discutido, eles tinham dificuldade entre eles. Um dia, por exemplo, estava discutindo quem era o maior, e um queria ser o maior. Jesus falou, calma aí, aqui ninguém é o maior, aqui quem quiser ser o maior tem que ser o servo. O outro chegou, Jesus, estou meio bravo com a pessoa aí, já perdoei ele várias vezes. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Você que tem que perdoar até 7 vezes? Jesus falou, não. Jesus falou assim, tem que perdoar até 70 vezes 7. Na verdade, ele não estava dando um número limitado, só estava dando uma ideia de tem que perdoar, na verdade, é sem limite. Não, 70 vezes 7 era assim, uma maneira, assim, uma hipérbole, sei lá, uma figura de linguagem até, não era um número exato. Eu falei assim, gente, você tem que perdoar, perdoar e perdoar. E o que mais? Vai perdoando. E não para de perdoar, tá? 70 vezes 7, que no 7 é o número das coisas completas, então dá uma ideia de que você tem que perdoar completamente a pessoa em todos os sentidos. Tá? Mas nós vemos várias citações, por exemplo, olha, absurdo, o apóstolo Paulo teve uma contenda com Barnabé por causa do João Marcos, que chegaram até a se separar. Chegou um ponto, na segunda viagem de Paulo, na segunda viagem missionária,
Acabou, Paulo falou para o Barnabé, olha, eu vou, mas não vou levar o João Marcos, porque ele nos abandonou na primeira viagem. O Barnabé, não, mas ele é meu sobrinho, ele vai estar melhorando. E o Paulo, não vai. E no fim, a Bíblia diz aqui, em Atos, que eles tiveram uma contenda, ó, Atos 15, 39, e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro, Paulo e Barnabé. E Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo foi para outro lado. Gente, os dois apóstolos. É lógico que Paulo ainda estava, como disse, lembra que eu falei que a ira abriga no coração dos tolos, e tolo muitas vezes significa infantilidade, né? Falta de maturidade, é isso, falta de sabedoria. Mas Paulo diz, ó, quando era menino, falava como menino, mas um dia eu cheguei a ser adulto. Eu creio que Paulo aqui ainda estava, se não era menino, mas já era apóstolo, missionário, mas ainda precisava crescer. Tem muito pastor, que nem eu e tantos outros, para crescer mais ainda, para ficar mais adulto, tá? Então, não é porque é pastor, porque é bispo e apóstolo, que já chegou na maturidade. Não, a gente está sempre crescendo. Não pode parar de crescer, amém? Então, você vê que Paulo depois vai para frente, e até, se você vai ver a história, ele chama o João Marcos mais para frente, bem para frente. Falei, irmão, João Marcos, por favor, vem me ajudar, porque eu sei que agora você é útil para o meu ministério. Mas lá no começo não foi assim, não. Ele estava bravo com o João Marcos. Gente, então, aqui nós estamos vendo a origem dos conflitos interpessoais, né? E Tiago, ele deixa bem claro, então, voltando lá para o Tiago, né? Ele deixa bem claro que de onde vêm as lutas? De onde? De onde? Para quem chegou agora, de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? De onde vêm as lutas e brigas entre os casais? Né? Aí os casais, né? Ah, vem da minha mulher, né? O marido fala, a mulher fala, não, vem do meu marido. É sempre assim, né? Ah, vem do meu pai. Ah, vem do meu filho. Vem do meu irmão. Tá? Não, aqui Tiago discorda de todos nós juntos aqui. Tiago está dizendo assim, essas lutas, essas brigas entre nós, entre vocês, quer dizer, nós aqui, elas vêm dos maus desejos que estão lutando. Quer dizer, há uma guerra interior, os maus desejos estão lutando lá dentro. E isso acaba exteriorizando e a gente não consegue ter uma boa convivência com as pessoas. Porque esses maus desejos estão ligados à soberba, estão ligados ao orgulho. Lembra que nós vimos aqui esse versículo? Da soberba provém a contenda. Deus é contra os orgulhosos, quer dizer, contra os soberbos, mas é bondoso para com os humildes. Olha, você só vai parar de ter conflito com pessoas quando você for humilde. Todos os conflitos, sem exceção, procedem de coração soberbo. Por quê? Porque Jesus falou, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. E se você não aprender de Jesus ser humilde, você vai continuar tendo conflitos. Às vezes eu falo assim, poxa, às vezes eu ouço um pai falando, a minha filha A não combina com a filha B. Meu filho não combina com a minha filha. Eles nada. Ó, minha esposa e minha filha não se dão, sabe? É soberba pura, tá? Soberba pura, porque quem é humilde não briga. Tenta brigar com o humilde. Se ele brigar, porque não é humilde. Tá? Tenta brigar com o manso. Se ele brigar, porque não é manso. Se ele brigar, porque ele não aprendeu de Jesus ainda. Se você aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Tentaram brigar com Jesus, não conseguiram. Chamaram ele de Beelzebub, xingaram ele, falaram de falso profeta, de charlatão e tanta coisa. E ameaçaram ele de morte, e acabaram matando ele e crucificando. Mais do que crucificar, torturaram. E Jesus, lá na cruz, manso, humilde, dizendo, Pai, mata esse bando de safado. Amém? Foi assim que Jesus falou? O que você falaria na cruz? Pendurado ali, o pessoal zombando de você. Manda um raio, Senhor, em nome de Jesus. Amém? E os irmãos tá ligado, manda um raio fulminante. É assim? Manda um raio, não, Senhor, perdoa-lhes, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Só Jesus, né, irmãos? Você fala, será que eu consigo isso? Consegue. Tem que aprender de Jesus. Quando você lê a Bíblia, não fique aprendendo sobre Jesus. Você vai ficar com a cabeça cheia de história religiosa. Aprenda de Jesus. O que ele fez, faça também. Em João capítulo 13, Jesus, por exemplo, lavou os pés dos discípulos.
que era um serviço que o escravo que fazia, ou o servo que fazia para o seu senhor. Aí Jesus, em João 13, fala assim: vocês me chamam mestre, e eu o sou. Então, como eu fiz, façais vós também. Jesus está dizendo: siga o meu exemplo em tudo. Né? Lavar os pés dos discípulos, inclusive lavou o pé de Judas. E Jesus já sabia que o Judas ia traí-lo. Você lavaria o pé de alguém que você sabe que essa pessoa está tramando contra você, já tem um plano para matar você, e você vai lá e lava o pé dele? Só Jesus para fazer isso. Quem aprende de Jesus, faz isso. Quem não aprende, não vai fazer de jeito nenhum. Jesus dá um beliscão no pé do cara e fala assim: tira esse pezão sujo daí, rapaz. Eu não vou lavar seu pé, não, seu traidor, sem vergonha, safado. Não é assim que a gente faz? E os outros falam: é isso mesmo, não lava o pé dele, não. Tá? Até os discípulos até ajudar e bater no Judas ali. Mas Jesus manso, humilde, lavou o pé de todos, lavou o pé do João, que era o discípulo amado, e lavou o pé do Judas, que era o traidor. Todos ali, Jesus lavando o pezinho deles. Aí Jesus estava dando uma lição de quê? De humildade. Tá? Será que a gente consegue lavar o pé dos irmãos? Lavar o pé hoje não é pegar a bacia com água, não. Lavar o pé. Porque para você lavar o pé de alguém, se for lavar a cabeça, talvez você pega uma canequinha, mesmo em pé, você joga na cabeça dele, né? É para lavar o pé e esfregar o pé, você tem que se abaixar, você tem que se humilhar, você tem que se rebaixar. Não tem como lavar o pé de alguém numa bacinha d'água sem se rebaixar diante dela. No fundo, eles falam assim: você tem que se rebaixar diante das pessoas. Isso é lavar o pé. Amém? Então, aqui nós temos vários versículos bíblicos interessantes, não vai dar tempo de ler para vocês, mas fica aqui a dica, tá? E o Salmo da Mansidão é o Salmo 37. Diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Você não precisa ficar provando que é inocente, você não precisa ficar se defendendo. Dizer que ele fará sobressair o seu direito como o sol ao meio-dia. Não precisa se defender. Amém? Existe, inclusive, um princípio bíblico: nunca se defenda. Quando você se defende, você deixa de ser manso, tá? E quando você se defende, Deus não pode te defender, porque você tem a opção: ou você se defende ou Deus te defende. Mas você está debaixo de uma promessa que ele fez para Abraão: abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e serei inimigo dos teus inimigos. Então, se você se defende, Deus não pode fazer nada. Mas se você entrega a sua causa ao Senhor, aí ele que te defende. Por exemplo, quando Moisés foi criticado injustamente pelo Arão e pela Miriam, não se defendeu, só que Deus o defendeu, e Miriam ficou leprosa. Quando houve uma rebelião, uma conspiração contra Moisés, levantaram 3 grandes líderes, que eram o Coré, Datã e Abirão, e falaram que eles que iam mandar agora, e que o Moisés não estava sabendo governar direito. Isso aconteceu: Moisés se prostrou diante de Deus, falou: Deus, defenda a nossa causa aqui. Quem sou eu para me defender? Sabe o que Deus fez? Abriu a terra e engoliu todo mundo vivo ali, todos rebeldes. Então, se você deixar Deus se defender, como foi no caso de Abraão, de Moisés e Miriam, ela que ficou leprosa. Ou o caso dos 3 conspiradores, né? Coré, Datã e Abirão, a terra vai engolir vivo. Deixa a terra engolir o pessoal vivo. Deixa Deus julgá-los com lepra, mas é Deus que vai fazer isso. Não, você não pode se defender, porque diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele agirá, não é você que vai agir. Se você está agindo, você não deixa Deus agir, tá entendendo? Tá? E diz aqui: descanse no Senhor e aguarde com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem aqueles que maquinam o mal. Tá? Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Mas os humildes, em outra versão diz os mansos, que receberão a terra por herança e desfrutarão de pleno bem-estar. Em outra versão diz: os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. É isso que Deus tem para você nessa série que nós estamos começando agora, chama a série Relacionamentos Saudáveis, tá bom? Você vai gostar muito dessa série aqui, tá? Porque nós vamos ter mais 6 semanas pela frente, tá? E olha só o que vai acontecer aqui na próxima semana.
Ó, olha só, uma boa surpresa para você. Tá? Então, estamos na série Relacionamentos Saudáveis, tá? E a próxima aula nós vamos tratar de um assunto chamado armadilha da ofensa. Sabia que toda ofensa é uma armadilha contra você? A ofensa, né? Fala, mas a ofensa me machuca. Não, a ofensa é uma armadilha para te levar a algo pior do que a própria ofensa. E nós vamos até dar uma dica para você aqui, com material de apoio. Você pode comprar, se você não tiver, o livro A Isca de Satanás, do John Bevere, tá? Na verdade, em inglês não é John Bevere, né? Você fala John Bevere, mas vamos falar Bevere, só para ficar entre nós aqui, né? Vamos numa linguagem mais de aportuguesando o termo John Bevere, né? Então, aí você pode também falar, não, não tem um livro, tá difícil comprar um livro. Faz o seguinte, olha, o John Bevere, ele pegou, ele deu uma palestra, ele deu 12 palestras de 30 minutos cada uma, e isso está dublado no YouTube. Você pode colocar lá, John Bevere, A Isca de Satanás, no YouTube, e vai aparecer parte 1 de 12. Então, essa semana, a lição de casa, você leia a parte 1 e parte 2. Vai dar 1 hora, tá? Porque é 30 minutos cada uma. Nós vamos a primeira aula, a próxima aula vai ser baseada, então, nessas duas partes. Vamos fazer um comentário. Depois, na outra aula, nessa outra semana, você vai assistir a parte 3 e parte 4, tá bom? Meus queridos, Deus abençoe, fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.